Então, bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Nós estamos fazendo a gravação do estudo bíblico, visto que tivemos aqui um problema com relação à nossa transmissão, mas nós acreditamos, cremos no Senhor, que vai dar certo, que o problema será solucionado e nós poderemos depois fazer a nossa transmissão. Então, nós vamos orar neste momento e logo após nós vamos continuar o estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Oremos então. Santo Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, Pai, nós rogamos, Pai Santo, a iluminação do Teu Santo Espírito para que nós possamos compreender a Tua santa e gloriosa palavra. Fale aos nossos corações, pois nós queremos ouvir a Tua voz. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você pode abrir a sua Bíblia para que nós possamos ler a palavra de Deus. E eu quero convidar o meu irmão, quero convidar a minha irmã a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, livro de Efésios. Abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, o capítulo de número 4. Efésios, o capítulo de número 4, os versículos de 1 a 3. Vamos lá? Leiamos a palavra do nosso Deus, que assim nos diz: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém, amém, glória a Deus. Esse é o texto das Sagradas Escrituras que nós estamos estudando. Então, meus irmãos, nós falamos que nesse texto aqui o apóstolo Paulo ele está instruindo, está ensinando a igreja em Éfeso a andar de modo digno do Evangelho, a andar de modo digno da vocação que foi chamado, Viver o Evangelho, porque essa vocação aqui é a salvação em Cristo, É a salvação na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso estudo é vivendo de modo digno do Evangelho. Nós estamos falando sobre esse assunto. Como nós, como povo de Deus, como os cristãos podem viver de modo digno do Evangelho? Então, o próprio texto nos mostra, quando o apóstolo Paulo diz: Rogo-vos eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que for chamado, o versículo 1, e no versículo 2 ele diz o quê? Com toda a humildade. Com toda a humildade. Toda a humildade e mansidão. Então, nós vamos dar continuidade falando sobre esse texto. O apóstolo Paulo, em primeiro lugar, e aqui foi a primeira parte do nosso estudo, que nós cristãos devemos viver com humildade. Nós falamos sobre humildade, dizendo que humildade é a característica ou a capacidade da pessoa humilhar-se a si mesmo. Por quê? Porque humilhar outros não é tão difícil, mas humilhar-se a si mesmo é um pouco complicado, Porque não dizer muito difícil mesmo. Difícil, mas não é impossível. Só lembrando também, amados irmãos, que o contraste, ou o oposto da humildade é a arrogância, o orgulho, A arrogância, nós falamos sobre isso na primeira parte do nosso estudo. Então, quem é humilde não é orgulhoso. Quem é orgulhoso não é humilde de forma alguma. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo, com humildade e com toda a mansidão, Com toda a mansidão. Meus irmãos, mansidão também é uma das características dos cristãos. Mansidão também é um estilo de vida, é uma maneira de viver para o servo de Deus. A gente não pode confundir mansidão com a pessoa que não tem as suas faculdades mentais aptas para discernir entre o certo e o errado. O que eu quero falar é alguém que é tolo, bobo. Então, aquela pessoa que não reivindica os seus direitos, aquela pessoa que não reage em certas circunstâncias, a gente confunde mansidão com esse jeito de ser.
Entendeu? Então, mansidão não quer dizer que a pessoa não possa ficar irado num determinado momento, não quer dizer que a pessoa não venha reivindicar aquilo que é seu por direito. Então, isso não é mansidão. Então, nós devemos pensar em mansidão como bom senso. Mansidão é sabedoria. Mansidão é tomar as decisões certas, da forma certa, do momento certo e agir da maneira certa. Entendeu? Então a gente não pode confundir mansidão com a pessoa que, como eu falei ainda há pouco, né, a pessoa que não quer reivindicar, o que não reivindica, eu sou manso, eu tenho que ficar todo o tempo quieto. Né? Isso aí já beira uma omissão. Ser omisso é uma coisa, ser manso é outra coisa. Não vamos confundir mansidão com omissão, tá bom? Não vamos confundir mansidão com omissão. Então, vamos ver no Evangelho de Mateus. Olha só, Mateus, o capítulo de número 5. Mateus, capítulo 5, lá no Sermão do Monte, né? Conhecido como o Sermão da Montanha. Jesus diz o quê? Bem-aventurado, versículo 3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, aqui no Sermão do Monte, Jesus Cristo ele fala, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Então, vejamos bem, nós cristãos devemos ser mansos. Então, irmão, ser manso é ser pacato, é ser tranquilo, entendeu? É a pessoa que não se ira com facilidade, que não se exacerba ou não faz o uso das suas próprias razões a qualquer custo, ou o uso da força. Nós podemos dizer que manso é uma pessoa tolerante, é uma pessoa que tolera muitas vezes o outro, até quando não deveria. Quando eu digo assim, a sociedade, por exemplo, ela diz assim, né, para fulano de tal fez isso comigo, eu vou revidar, eu vou pagar na mesma moeda. Então isso aí já é vingança. E vingança não é característica daquela pessoa que serve a Deus. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Interessante que uma coisa ela vai estar ligada com outra, viu? Que é o que o texto vai apresentar depois de Efésios capítulo 4. Né? Vai falar depois sobre isso. Então, amados irmãos, pense sobre isso. Porque tem muito cristão também que é bom de briga, tem muito cristão que gosta de um litígio, tem muito cristão que gosta de uma guerra, né? Que é uma pessoa litigiosa, que ama o litígio, que ama a discussão, que ama a briga, que ama a discórdia. E quem vive dessa maneira, meus irmãos, está cavando sua própria sepultura. Então aqui quando Jesus diz que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, eu entendo que ele está falando dessa mansidão como uma característica do convertido, do servo de Deus, que vai viver eternamente no lar celestial, mas também há uma aplicabilidade para nós, hoje, cristãos do século XXI, né? Para nós cristãos da atualidade, temos como mansidão a mansidão como um estilo de vida aqui na Terra. Que isso também vai prolongar os nossos dias de vida aqui na Terra. Aquela pessoa que ama o litígio, que ama a briga, que não se afasta da contenda, ela tem uma probabilidade muito maior de não ter uma vida longa, de dar cabo à sua própria vida, né, quer seja por si mesmo ou por outrem, por uma outra pessoa, por conta de não ter sabedoria na sua maneira de viver. Então, quando o texto lá de Efésios, capítulo 4, Efésios, capítulo 4, que é o nosso texto base, Efésios, o capítulo de número 4, tá? O apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, isso é, a salvação,
Aí ele vai dizer com toda a humildade e mansidão. Por quê, meus irmãos? A humildade, olha só como a humildade, ela nos leva à mansidão. Quem é humilde também é manso. Vejamos bem, meus irmãos, ser manso não é ser bobo, não é ser tolo. Alguém vai fazer o que quer conosco, eu sou cristão, eu sou um servo de Deus, eu não vou reivindicar os meus direitos, entendeu? Então, como eu falei, não vamos confundir aqui mansidão com omissão. Omissão é outra coisa. Nós somos cristãos, devemos viver a mansidão como um estilo de vida, uma maneira de viver, uma maneira de nos portarmos, uma maneira de nos conduzirmos. E eu falei que a mansidão, ela nos leva a ser pessoas pacíficas, pessoas pacatas, pessoas tolerantes. Mas não quer dizer que, pelo fato de sermos pessoas mansas, isso não venha fazer com que você se ire em um determinado momento, tá? Porque nós somos seres humanos. Então, qualquer ser humano ele pode se irar, né? Pode se irar porque é gente, porque é de carne e osso e não tem sangue de barata, certo? Então, mas uma coisa é a pessoa que vive irada constantemente, aí é diferente, entendeu? Pelo contrário, nós cristãos não devemos viver uma vida iracunda, uma vida irada. Mansidão, ser uma pessoa pacífica, uma pessoa amante da paz, fazer de tudo para viver em paz com Deus e em paz uns com os outros. Por isso que o escritor aos Hebreus diz o quê? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz. E seguir a paz, procurar a paz, irmãos. Ser amante da paz é ser um pacificador. E isso é característica da pessoa mansa, né? É característica da pessoa mansa. Por isso, a pessoa mansa, ela tem uma probabilidade maior de ter uma vida longa aqui na Terra. Aqueles que são os bravos, os valentes, né? Os brigadores, os litigiosos, aqueles que gostam de uma contenda, de uma briga, e não só uma briga verbal, mas muitas vezes ia às vias de fato, né? A agressão física. Olha, irmãos, os valentes, os brigadores, estão morando no cemitério. Todos os valentes e os brigadores, o lar deles certamente ou será em uma prisão ou será no cemitério. Então, mansidão como uma característica de vida, né? Me lembro que o apóstolo Paulo também, escrevendo aos Romanos, né? Ele diz que no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. O que depender de mim, o que depender de você, a gente tem que fazer de tudo para viver em paz. Então, é isso aqui. Mansidão. Mansidão, como eu falei, só nós observarmos o texto. Ela é oriunda, ela é proveniente da humildade. Tá? Se a pessoa é bom de briga, quer brigar, quer discutir, deixa a pessoa brigando sozinha. Faça a sua parte. Fuja, evite. Vamos colocar em prática a mansidão. Vamos ser pessoas mansas. Não sejamos pessoas que gostem de contendas, de brigas, de discórdias, de coisas desse tipo. Isso aí, meus irmãos, não é proveitoso, isso é maléfico. Isso tira a paz, tira o sossego, tira a tranquilidade. Então, prestemos bastante atenção, que é o ensinamento da palavra de Deus. Como nós devemos viver? Com humildade e viver com mansidão. Sermos pessoas mansas, pacíficas, pessoas que amam a paz e fazem de tudo para viver em paz. Sermos pessoas tolerantes uns com os outros. Lembrem-se disso, que Deus tem nos tolerado. Deus tem tolerado as nossas faltas, as nossas dificuldades, os nossos erros. Por que a gente não pode tolerar também uns aos outros? Por que a gente não pode perdoar e amar também uns aos outros, se Deus tem nos perdoado e Deus também tem nos amado? Então, o que depender de nós? Nós devemos viver em paz com todos os homens e assim nós seremos pessoas mansas. O texto também continua dizendo, com toda humildade e mansidão e com longanimidade. Longanimidade. Meus irmãos, longanimidade é entendida por alguns autores como sendo derivado de longo ânimo
ou alguém que não perde o ânimo com facilidade, ou seja, alguém muito paciente. Então a gente pode ver que uma coisa se liga à outra, né? Paulo falou do quê? Paulo falou da humildade, depois ele falou da mansidão. A mansidão, ela é oriunda, ela é proveniente da humildade, e agora ele fala da longanimidade. Isso é, ter um longo ânimo. Então você pode ver que aqui forma um compêndio de ensinamentos, de qualidades, de virtudes para nós, o povo de Deus. Então nós devemos ser pessoas humildes, pessoas mansas e pessoas longânimas, né? Termos longanimidade. Irmãos, a longanimidade também pode ser entendida como sendo a amabilidade, ou alguém dócil e meigo. Então é interessante, irmãos, que todas essas características também da longanimidade, né? Todas essas características de uma pessoa longânima, uma pessoa que vive a longanimidade, ela certamente, irmãos, será uma pessoa mansa. E uma pessoa mansa, certamente, ela é uma pessoa longânima, né? Ela tem longanimidade, ela tem um longo ânimo. E esse ânimo, ele não se deteriora, ele não se acaba, ele não é destruído com facilidade. E a palavra de Deus, ela nos exorta, meus irmãos, nos ensina a vivermos, né, dessa maneira. Lembre-se que aqui, né, até agora, nós estudamos o quê? Três grandes virtudes, 3 grandes qualidades, né? Isto é, nós estamos estudando. Meus queridos, isso aqui é fundamento para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Essas 3 virtudes. Primeiro, humildade. Segundo, mansidão. Terceiro, longanimidade. Meus irmãos, eu posso vos afirmar que é o desejo de Deus. É desejo de Deus que nós sejamos pessoas longânimas. Tenhamos a longanimidade. Temos um longo ânimo. O nosso ânimo não pode se deteriorar. O nosso ânimo não pode se acabar. Meus irmãos, e eu quero aqui rapidamente falar que longanimidade não é mero otimismo. Entendeu? Porque às vezes a gente confunde longanimidade com otimismo. Muito embora o otimismo, no meu entender, ou isto é, no meu entendimento, ele faça parte da longanimidade. Aquela pessoa otimista, aquela pessoa para cima, aquela pessoa para frente, aquela pessoa que acredita que coisas melhores poderão acontecer, que a gente está passando por dificuldades, né? Mas essa dificuldade um dia vai ter fim, essa dificuldade vai se acabar, essa dificuldade vai passar. Então isso tudo é otimismo, esse é otimista. E eu não estou condenando o otimismo, pelo contrário, eu incentivo, nós precisamos ser pessoas otimistas. Por quê? Porque, meus irmãos, o dia em que nós vivemos, tem muitas pessoas tristes, cabisbaixas, pessoas depressivas, né? Em meio a essa pandemia que se alastrou pelo Brasil e pelo mundo afora. Há muitas pessoas reclusas ou enclausuradas dentro das suas próprias casas que começaram a ter problemas de ordem mental, problemas de ordem psicológica, né? Por conta dessa situação, o psicológico pode ser abalado. Então a pessoa começa a se preocupar com tantas coisas. E aqui uma palavra de otimismo, uma palavra longânima, é de fundamental importância para todos nós, né? Saber que tudo acontece, mas Deus está no controle. Nós vivemos em um mundo de incertezas, mas nós temos uma certeza absoluta. Qual é esta certeza? Que Deus está no controle de tudo. E que a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Então, meus queridos, a longanimidade, entendeu? A longanimidade, ela é ampla. E eu entendo que o otimismo faz parte da longanimidade, tá? O otimismo faz parte da longanimidade. Uma pessoa, como eu falei, otimista, para frente, para cima, que acredita que coisas melhores irão acontecer. Mas não, meus queridos, naquele aspecto esotérico ou místico, né, de vamos pensar positivo, que a coisa vai melhorar se a gente pensar positivamente. Não, não é bem assim. Nós devemos pensar positivamente, mas sabendo que Deus está no controle. Quem está no comando é Deus.
Então, outra coisa também que muitos cristãos, irmãos, têm feito é, vamos acreditar e vamos ter fé, porque a fé resolve tudo. Meus queridos, a fé não é um fim em si mesmo, o fim é Deus. Tem gente que tem mais fé na fé do que fé em Deus. Então a fé ela é um mecanismo, ela é um instrumento, ela é um meio, não um fim. O fim é Deus. Quem está no controle, quem está no comando é Deus. Quem controla, quem comanda tudo é Deus, não é a fé. Bem como também as nossas orações. Não devemos ter fé na fé, não devemos ter fé na oração. Nós devemos ter fé em Deus e por isso nós oramos. É diferente, tá? Então não deposite a sua confiança na fé e nem na oração, mas em Deus, que comanda todas as coisas. Sejamos otimistas, mais do que otimistas. Devemos ser perseverantes, né? Resilientes. A nossa fé, devemos exercitar a nossa fé no nosso Deus. E isso vai gerar em nós o que é a longanimidade. Não perdermos o ânimo, porque Deus comanda, porque Deus controla tudo. Como eu falei ainda há pouco, é desejo de Deus que nós sejamos longânimos. Olha só, abra sua Bíblia aí, no texto de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, o capítulo de número 3. Você localiza aqui na minha Bíblia. Colossenses, o capítulo de número 3. Colossenses 3, os versículos 12 e 13. Colossenses capítulo 3, os versículos 12 e 13. Que assim nos diz a palavra de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, olha só, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, é interessante o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 2. Olha só o conjunto, né, o compêndio, como aqui nós temos uma unidade, né, uma unidade dessas virtudes para o povo de Deus. O apóstolo Paulo fala o quê? Olha, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. De ternos ele vai falar o quê? Afetos de misericórdia, bondade, aí vem o quê? Humildade. Olha só. Depois da humildade ele vai falar o quê? Mansidão. Só lembrando que também o texto de Efésios ele cita humildade e depois vem a mansidão. Aquilo que eu falei, que a humildade ela é proveniente, ela é oriunda da mansidão. Aí depois ele fala de longanimidade. Então novamente ele cita aqui, ó, as 3 virtudes para as nossas vidas: humildade, mansidão e longanimidade. E essa humildade, essa mansidão, essa longanimidade vai mudar a nossa maneira de viver. Aí ele vai falar de suportar uns aos outros, isso é, dar suporte para o outro, ser um ajudador. Aí ele fala também de perdoar mutuamente. Porque, meus queridos, aquele que é humilde, que é manso e longânimo, ele também perdoa. O perdão é característica do Filho de Deus, do servo de Cristo. Porque, como eu falei, nós fomos perdoados. Deus tem nos tolerado e também tem nos perdoado. Por que a gente não pode tolerar e perdoar também os nossos irmãos que falham, que erram também, como nós erramos? Nós não somos melhores do que ninguém, nós somos seres humanos imperfeitos. Então, meus queridos, é desejo de Deus para as nossas vidas. Uma outra observação, meus irmãos, acerca da longanimidade, é que a longanimidade, como eu falei, como eu tenho dito, né, ao longo desse vídeo, é uma característica do cristão, uma característica do servo de Deus. Então, a longanimidade, sabe por que ela é característica do cristão? Porque ela é fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz em nós. Você pode ver isso no livro de Gálatas, capítulo 5, o versículo de número 22. Gálatas 5, 22. O que é que nos diz a palavra do Senhor? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Então, é característica daquele que nasceu de novo, do Filho de Deus, do servo de Cristo, a longanimidade, porque o Espírito Santo que habita em nós é quem produz a longanimidade. Longo ânimo. E como eu falei, ser longânimo é ser otimista? Também.
É uma pessoa que não perde a fé, que não perde a esperança, que não perde a confiança, porque sabe que Deus está no controle. Então, meus queridos irmãos, que o Senhor Deus nos abençoe, que possamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo, viver com essas características, com essas virtudes cristãs que nós temos falado até agora. Nós vamos dar continuidade depois no texto, mas até aqui nós temos aprendido essas 3 grandes virtudes: humildade, mansidão e longanimidade. Sejamos longânimos, que o Senhor Deus nos abençoe, não venhamos perder a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Longanimidade, meus queridos, ter um longo ânimo, ter uma fé viva no Deus vivo, sabendo que o nosso Deus está no controle de tudo. Um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.